coloca no teu caminho. Aí o Senhor falou ao meu coração: vai ler o livro de Apocalipse. Alguém aqui já leu o livro de Apocalipse? Eu não gosto de ler o livro do Apocalipse, irmão, porque é um livro muito complexo. Eu já li a Bíblia algumas vezes, de Gênesis a Apocalipse, e o meu entendimento quanto ao Apocalipse, ele era muito raso. Então, sentei na sala, peguei minha Bíblia e comecei a ler o livro do Apocalipse. Comecei a ler capítulo de número 1, capítulo de número 2. Quando eu comecei a ler o capítulo de número 3, o Espírito Santo entrou. E quando o Espírito Santo entrou, irmãos, eu comecei a ler o 3, o 4, o 5, o 6, e ali o Senhor começou a falar-me coisas, revelações acerca deste livro, nestes primeiros 5 capítulos, 6 capítulos, que eu nunca havia entendido. O Senhor me deu revelações tão profundas, que eu disse: meu Deus. Existem pessoas, irmãos, que dizem que eu sou contra o estudo, o conhecimento. Eu não sou contra. Eu gosto de estudar, admiro quem estuda. Só que eu fiz um propósito com Deus. Eu disse para Deus: Senhor, eu quero que tu me ensine, assim como tu ensinou Bezaliel e Aholibe. Eu quero que tu me ensine a tua palavra, porque nada melhor, irmão, do que você aprender com um autor. É um pessoal meu, particular meu. E segunda-feira o Senhor me revelou Apocalipse, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 5. Que se Deus permitir de eu compartilhar com os irmãos, se Deus permitir de eu escrever, eu não sei, eu vou fazer isso. Na terça-feira, o Senhor me revela Apocalipse do número 6 até o capítulo de número 11. Foi algo extraordinário. Quarta-feira, eu fui do 12 até o capítulo de número 22. E Deus me mostrou coisas, me falou coisas que eu estou até agora impactado pelo poder da palavra de Deus, com aquilo que Ele me mostrou. Ontem, eu dizia para o Senhor: Senhor, o que? Como pode isso? Porque o que Deus mostrou para João, irmãos, foi algo muito forte, foi muito profundo, que infelizmente muita gente não entende. Muitos doutores da palavra não entendem o que Deus mostrou a João. Aí hoje à tarde eu tomei café com um amigo que eu gosto muito. Tomamos um café, ficamos até tarde conversando. Aí eu cheguei em casa. Era pouquinho antes das 7. E aí eu estava lavando a louça. E o Espírito diz assim: coloca aquele hino da Fabiana Anastácio. E eu disse: não, Jesus, eu vou ver um filme. Coloca aquele hino da Fabiana Anastácio. Aí eu peguei e coloquei a música. E quando eu coloquei a música, o Senhor disse: tu vai pregar hoje 1 Samuel, capítulo de número 3. Porque tu vais falar com a minha igreja que tem muitos que estão dentro da igreja. Alguns estão no altar da igreja, mas estão longe da igreja. Aí eu disse para Paulo Renato, quando a gente estava falando: Renato, eu não vi a Giz a semana inteira, mas o que ela está falando é de Deus. E quando tu ouvir eu falar, tu vai ver que tudo que eu vou falar é o que a Giz já começou a falar.
porque Deus está vendo que há uma necessidade do seu povo ouvir. Aí o Senhor me disse: tu vais dizer para a igreja que Eli era o sacerdote, Eli era o responsável pelo templo. Mas se você começar a ler o capítulo de número 3, no seu primeiro versículo, você vai ver que Eli já não tinha a sua cama próximo da presença de Deus, diferente do menino Samuel, porque a Bíblia diz que a cama de Samuel estava próxima à arca do Senhor, próximo da presença. Então, quando Deus chama Samuel, como Eli estava longe, Samuel tinha que ir até onde Eli estava. A Bíblia não revela onde estava Eli, mas só diz que ele estava longe da arca. E então Samuel se apresenta diante de Eli, e como você leu comigo na leitura, mas Samuel era um jovem, era um adolescente, que ele ainda não conhecia a voz de Deus, ele não sabia ainda que voz era aquela que estava falando com ele. Então, como ele só conhecia a voz de Eli como seu líder espiritual, Samuel ele vai até Eli. Quarta-feira eu estava pregando na congregação, e eu dizia para os irmãos: irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou ensinar a vocês uma coisa. Você chega na igreja, e o culto, você pode dividir ele em 3 partes: o início, o meio, as ofertas e o final do culto. Só que, irmão, você precisa perceber qual é o momento que Deus está falando com você, porque às vezes Deus fala no início do culto, quando nós fizemos a primeira oração, quando nós cantamos o primeiro louvor. Às vezes Deus fala com você no meio do culto, quando você já cantou o terceiro louvor, está chegando próximo das ofertas. Às vezes Deus fala contigo na hora da oferta, ou se Deus não falou contigo nesses 3 momentos, Ele pode falar contigo então no final do culto. Mas você precisa perceber, você precisa observar qual é o teu momento na presença dEle. Porque eu disse: irmãos, eu e você, nós temos alguns períodos em que estamos totalmente conectados com Deus, mas existem dados momentos que nós nos desligamos, e às vezes eu e você que estamos aqui nos desligamos com o celular, ou começamos a pensar num problema que nós deixamos em casa, ou num problema que temos que resolver, ou alguma situação, então nós nos desligamos. Mas no momento em que nós estamos ligados com Deus, nós precisamos perceber se esse é o momento que a porta está aberta, que Deus quer manifestar algo em nossas vidas. E então eu comecei a falar desta forma para os irmãos, lá na congregação. E de repente, conforme eu fui falando e fui ministrando aos ouvidos deles, eles foram entendendo e começaram a dar glória a Deus. E de repente a igreja estava inflamada da presença do Espírito Santo, porque eles começaram a sentir Deus. Porque às vezes você chega no culto esperando que eu vá levar você diante de Deus, quando bem na verdade você precisa se ligar com Deus, você precisa da sua conexão com Deus. Samuel aqui, como ele tinha Eli como seu líder, como aquela pessoa que lhe orientava, Samuel ele foi até Eli esperando que Eli quisesse alguma coisa. Mas Eli disse: Samuel, eu não te chamei, volta e vai deitar. Deus chama Samuel pela segunda vez. E quando Deus chama Samuel pela segunda vez Samuel se direciona a Eli. E Eli diz a Samuel: Samuel, eu não te chamei, vai deitar. Samuel torna a deitar. Quando Samuel é chamado pela terceira vez, Eli, que já conhecia a voz de Deus, que tinha intimidade com Deus, mas já estava perdendo, Eli diz para Samuel: Samuel, não sou eu que estou a te chamar,
quando tu ouvires novamente esta voz, quando novamente tu ouvires esta voz, tu dizes a ela: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Irmãos, Deus, Ele é paciencioso. Às vezes, eu chamo meu filho, chamo ele uma vez, chamo ele segunda vez, quando eu tenho que chamar a terceira vez, ele já entende. Porque se eu tiver que chamar ele terceira vez, ele já sabe como é que funciona. É debaixo de temporal. Agora Samuel, ele é chamado pela quarta vez por Deus, e Deus diz: Samuel, ele diz: eis-me aqui. Então Deus começa a falar com Samuel. Agora, naquele momento, logo após a terceira vez que Eli percebeu que era Deus que estava chamando Samuel, Eli estava tão preocupado com a sua vida, com o seu bem-estar, estava tão preocupado com as correrias diárias, que naquele momento, quando Eli percebe que é Deus que está chamando Samuel, Eli se lembra que Deus já havia lhe dito que pesaria sobre sua família. Ele começa a se lembrar que Deus havia dito que iria entrar em juízo com sua família, porque Eli sabia o que seus filhos faziam e não fazia nada. Eli sabia que as coisas estavam erradas e não tomava atitude nenhuma. E meu irmão, não existe maior responsabilidade a um sacerdote quando ele sabe o que tem que fazer e não faz. E quando o sacerdote faz vista grossa, faz de conta que não está acontecendo nada. Era isso que ele fazia. Estava vendo seus filhos roubarem, estava vendo seus filhos se prostituírem e não fazia nada. E Deus disse: eu vou entrar com providência. Eu encontrei um Samuel, encontrei um menino, que este menino vai dar bom. E Eli, quando ficou deitado em sua cama, Eli ficou preocupado. Eu tenho certeza, não diz na Bíblia, que Eli perdeu o sono naquela noite. Ele não via a hora de o dia amanhecer, porque Eli precisava ouvir a voz de Deus, porque Deus havia dito a ele. E às vezes, irmãos, Deus fala com a gente, e a gente faz o uso daquela expressão: não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa que sou eu que estou imaginando coisas. Quando bem na verdade não, era Deus falando com Eli. E agora através de Samuel, Deus estava confirmando. Eu não sei se você sabe disso. Se você não sabe, você vai ficar sabendo hoje. Você e eu, nós somos sacerdotes. Então nós temos responsabilidades. Você e eu, nós somos sacerdotes. Então nós temos compromissos. E se eu e você fizermos vista grossa com os nossos compromissos, se eu e você fizermos de conta que não está acontecendo nada e deixar as coisas ir de qualquer jeito, daqui um pouquinho está vindo juízo. Daqui um pouquinho está vindo resposta de Deus. E muitas vezes essa resposta, ela não é positiva. Porque quando eu olho para a vida de Eli, eu vejo Eli dentro do templo, mas somente de corpo presente. Como muitas pessoas que vêm para o culto somente para marcar lugar, somente para marcar ponto, para dizer que está aqui, mas o corpo não está aqui, mas a mente está longe. E Jesus conhece: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está a léguas de mim, porque a mente está pensando na conta que tem que pagar, porque a mente está pensando na voltinha que tem que dar depois do culto, porque a mente está pensando em outras coisas, está completamente distante da presença do Senhor. Mas eu estou no culto,
Eu me visto como crente, eu até falo como crente, eu carrego a Bíblia como um crente. Está dentro do templo, mas está longe do templo. Porque ele era o sacerdote do templo, mas ele estava longe do templo. E chega um momento que Deus precisa dizer: Eli, o teu tempo se esgotou, se exauriu a oportunidade que tu tinha. Eu te dei oportunidade, eu te dei chance, eu falei contigo, eu te mostrei, mas você não valorizou, Eli. Mas eu tenho 40, 50 anos de caminhada, eu não posso ser rejeitado. Não é o teu tempo de caminhada que diz quem tu é. Não é o teu tempo de fé que diz quem tu é. Eu estou na igreja há um mês, ou estou na igreja há 10 anos, não importa. O peso ele é o mesmo. As responsabilidades elas são as mesmas. E Deus então começa a falar para Samuel: Samuel, está acontecendo isso, isso. E eu estou te levantando, estou te dando como profeta a essa nação, porque tu vai ser a diferença e eu vou ser contigo. Quanto à casa de Eli, os seus dias estão contados, mas contigo eu estou apenas começando. Sabe o que Deus está falando nessa noite, irmão? Que Ele está te dando uma oportunidade. A Gize falou isso no comentário dela. Deus está te avisando antes que a cobra te pique e te mate. E pelo que eu aprendi da Bíblia, quando Deus fala uma vez, Ele está te chamando a atenção, mas quando Ele fala 2 vezes, em verdade vos digo, é porque Deus, Ele quer que tu dê plena atenção ao que Ele está te dizendo, que tu pare tudo o que tu estás fazendo e que tu preste atenção. E nessa noite Ele está dizendo: em verdade eu te digo, estou te dando uma chance de mudança de vida, estou te dando uma oportunidade de tu fazer as coisas de uma outra forma, estou te dando a oportunidade de fazer as coisas de outra maneira. Uma das coisas que eu não tinha percebido dentro do livro do Apocalipse, quando Deus ele escreve as cartas às igrejas, Deus começa escrevendo a primeira igreja. Deus estava dentro da igreja, mas quando Deus lá no capítulo número 3, ele chega na última igreja, ele já está fora da igreja, pedindo para entrar na igreja. As pessoas colocaram Deus para fora da sua igreja, e isso tem acontecido nos nossos dias. As pessoas têm colocado Deus para o lado de fora da igreja, tem mudado a liturgia do culto, tem mudado a forma de adorar, tem mudado a forma de glorificar, tem mudado a forma de engrandecer, tem mudado a forma de bendizer, tem mudado tudo. Diz: meu Deus, tu fica lá fora, o mundo entra aqui dentro. Deus não tem lugar para ti aqui dentro, só tem lugar para ti lá fora. Quando a igreja é dele. Aí no capítulo número 3, Deus está batendo na porta: eis que eu estou à porta e bato, por favor deixem eu entrar. A que ponto chegaram as coisas? São tantas autoridades espirituais que tomaram o lugar de Deus, são pseudos deuses. É o que nós nos tornamos, irmãos. Eu é que sei, eu é que conheço, eu sou quem faz. Eu estava conversando com um amigo meu, o irmão Igor, até comentei com o Márcio.
Os próprios louvores de hoje, os louvores são egocêntricos, porque os louvores não falam mais de Jesus, não falam mais de Deus, os louvores falam de mim. Eu consigo, eu faço, eu posso, eu tenho, eu levo. Quando bem na verdade, Ele é o dono. Mas o eu tomou conta da igreja, a igreja está inchada. É uma batalha de ego dentro da igreja, cada qual quer ser um melhor que o outro. Se o outro canta e desafina, esse não sabe. Se tocou uma nota errada, esse aí não precisa, esse aí não dá. Se citou um versículo bíblico errado, esse aí não está na unção. São juízes. Porque a igreja está cheia de homens. A igreja está cheia de pessoas que sabem muito. As faculdades estão aí se lançando de tudo quanto é forma. Então o ego do homem cresceu, eu sei. Eu conheço, eu estudei o grego, o hebraico, o aramaico. Então eu sei a etimologia da palavra, eu conheço tudo. Eu não preciso de Deus. Fica do lado de fora. Aí Deus bate na porta, posso entrar? Ele honrava mais os seus filhos que o próprio Deus. Ele cuidava mais de sua família do que o altar de Deus. Não, eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso fazer o bem aos meus filhos, aos meus familiares. E o povo, é outra parte. Eu não tenho compromisso com eles. Se não tem compromisso com eles, perfeito, não tem problema. Eu vou levantar um que tem. Aí Deus diz: Samuel, agora o negócio é contigo. Estou falando contigo, Samuel. Porque a partir de agora, a minha conversa ela será contigo. Porque a Bíblia diz, se você quiser continuar lendo os versículos, a Bíblia diz que era raramente se ouvia a voz de Deus, raramente se ouvia profetas. E eu não sei, mas parece que eu estou vivendo aquele tempo, porque raramente se vê profeta hoje. Quando se vê um profeta, a gente até se assusta. Olha, porque não pode mais. É meninice, é brincadeira. Eu prefiro deixar de ser Eli que é velho e ser Samuel que é novo. Mas eu quero estar na presença. Eu prefiro ser um novo Samuel do que um Eli velho. Porque daqui um pouquinho ele vai morrer. Porque Deus o rejeitou. Te analisa, meu irmão, nessa noite, porque Deus está falando contigo. Se você está dentro da casa, você tem que estar na presença dEle. Se você está dentro do templo, você tem que estar na presença dEle. Hoje, quando vamos fazer um negócio, não consultamos mais a Deus. Sou eu que trabalho, sou eu que pago, sou eu que resolvo. Tudo sou eu que faço. Eu não preciso de Deus para mais nada. Estou orando a Deus. Faz uma oração sem vergonha, uma oração de qualquer jeito. Faz um jejum sem vergonha de qualquer jeito e diz que está orando, está jejuando sem compromisso. Não tem a capacidade de dobrar os joelhos em sinceridade e conversar com Deus. Não se consagra, não se dedica, não tem compromisso com Deus. Mas eu estou sempre na igreja. Tem compromisso com o homem, por isso está sempre na igreja. Quer aparecer? Quem tem que aparecer é Cristo, meu irmão. Quem tem que aparecer é Cristo. Cristo tem que aparecer na minha vida, na tua vida. Esse é quem tem que aparecer. Esse é quem tem que se mostrar. Mas eu estou dando certo. Continua. Eu conheço muita gente que anda em pecado e está dando certo. Muita gente que mata e está dando certo. Muita gente que rouba está dando certo. Muita gente que furta está dando certo. Muita gente enganando e dando certo. Muita gente adulterando está dando certo. Muita gente mentindo está dando certo. Continua.
A Bíblia diz: quem está sujo, suje-se ainda, te suja mais. Mas eu vou te dizer uma coisa: o tempo está se esgotando, o tempo está se exaurindo. Se você tem que tomar uma atitude, se você tem que tomar uma posição, a hora é agora, o momento é este. Eu vou esperar mais um pouco, quem sabe você não terá um amanhã. O que tem que fazer hoje, faça hoje. Se tem que consertar, conserta hoje. Se tem que arrumar, arruma hoje. Porque amanhã pode não dar tempo. E Deus fala com Samuel e disse tudo o que queria Samuel. Quando foi pela manhã, a primeira coisa que ele faz quando abre os seus olhos é chamar Samuel. E pergunta para Samuel: Samuel, Deus falou contigo? Samuel, menino, com vergonha de falar para o seu líder. Não diz a Bíblia, imagino eu. Samuel baixa a cabeça. E ele diz: Samuel, se Deus te falou alguma coisa, pode me dizer, porque eu sei. E então Samuel disse tudo o que Deus havia lhe falado. A sentença já havia sido dada, meu irmão. Então nessa noite Deus está te dando uma oportunidade de consertar, de arrumar. Deus está te dando uma oportunidade para você fazer o certo, para você reatar aquele culto verdadeiro com Ele, aquela comunhão verdadeira com Ele. Deus está te dando uma oportunidade de você cultuar a Ele verdadeiramente, oferecer aquele culto racional que o apóstolo Paulo fala, aquela verdadeira adoração. Sentiu o que a igreja primitiva sentia, experimentar o poder que a igreja primitiva experimentou, viver aqueles cultos que nós já vivemos, porque eu já vivi bons cultos e você também. Eu já experimentei a presença e você também. E não tem nada melhor, não existe nada que se compare à presença de Deus. Você pode comer no melhor restaurante, comer a melhor carne, tomar a melhor bebida, mas a presença de Deus, não existe nada que se compare. Quando eu olho para as pessoas hoje, me perdoem, mas é assim que eu enxergo. Eu vejo uma igreja mista, que ora está no fogo, e ora está no frio, ora está no fogo, ora está no frio. E essa igreja é a igreja que Deus tem vontade de vomitar, porque essa igreja, ela não é quente nem é fria, ela é morna. Se quer te meter na cibeira, mas vai mesmo, entra, te congela. Agora se você quer ficar no fogo, fica no fogo, incendeia este fogo na tua vida. Agora não fica brincando, perdendo teu tempo, meu irmão. O tempo ele é valioso, ele é precioso. Não perca o teu tempo. Uma responsabilidade do sacerdote está lá no livro de Levítico, capítulo número 6, versículos número 10, 11, 12. Aonde Deus diz: a responsabilidade do sacerdote é manter o altar limpo, tirando as cinzas, preparando o altar e colocando fogo, para que o fogo fique aceso continuamente. Mas eu não tenho dinheiro para comprar lenha todos os dias. O teu Deus é rico. O teu Deus é rico, Ele te esquenta todos os dias. Ele te acende todos os dias. Basta você se aplicar a Ele.
O Senhor quer você, irmão. O Senhor quer você, irmã. O Senhor está te chamando nessa noite. O Senhor está me chamando nessa noite. O Senhor está me convocando nessa noite. Ele está dizendo para mim: Jader, eu te quero na minha presença. Eu te quero ouvindo a minha voz. Meu irmão, Deus quer você ouvindo a voz dEle. Deus quer a mim ouvindo a voz dEle. Porque se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos longe. Mas se nós não ouvirmos a voz do Senhor, a nossa estrada ela é curta. Se coloque de pé, por favor. Não tenho dúvida nenhuma da mensagem de hoje. E eu não vou ficar insistindo para você vir à frente. A oportunidade está aí. Se você quer, sair do seu lugar e venha. Enquanto os irmãos vão preparando o louvor, Deus está dizendo que quer pessoas que tenham compromisso com Ele, responsabilidade com Ele. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Pai, Pai, eu tenho aqui um grupo de meninos, meninas. Eu tenho aqui um grupo de meninos e meninas, Senhor, o qual eu também me incluo nesse grupo. De Samuel. Aleluia. Por inteiro faço Oh, aleluia. mas vem novamente. Aleluia. Eu mergulho na mirra de ti, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra de ti, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória
estou ordenando em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu estou ministrando em nome de Jesus Cristo. Pessoas serão curadas. Ó Senhor, pessoas serão curadas. Pessoas estão sendo curadas agora. Feridas espirituais, doenças espirituais que se agravaram. Mas hoje, Senhor, eita, no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Oh, Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor. Oh, só Tu és santo. Oh, Senhor, e depois já está em Tua presença, não há outro lugar. Em nome de Jesus, Senhor, o Teu povo nessa noite recebeu a palavra que recebeu Samuel, porque a conversa foi de Deus com Samuel. E nessa noite nós estamos saindo daqui abençoados porque o Senhor tem falado. Eu que peço, Senhor, meu Deus, a Tua bênção sobre os Teus filhos. E você que recebeu a Tua bênção, aplauda Jesus Cristo bem forte e pode retornar ao teu lugar em nome de Jesus. Deus é bom, queridos, Deus é bom, Deus é muito bom. Quero convidar o pastor Samuel a passar aqui, para estar fazendo o encerramento do nosso culto.
Deus é bom, irmão. Deus é muito bom. E nessa noite eu tenho certeza que Ele nos encontrou. Tenho certeza, sem sombra de dúvidas. E você leva essa palavra para casa. Quando eu olhei para ti, querido, eu vi uma presença de Deus querendo entrar na tua vida muito forte. E Ele vai te levar para a glória do nome dEle. Amém?